Olha só, vamos falar de um assunto que, nossa, dá o que falar, né? Fé e dinheiro. É um tema super complexo, cheio de opiniões fortes. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para entender melhor. E já vamos começar com a pergunta que não quer calar, a que está no coração de muita gente. É errado um cristão querer prosperar? Sabe, querer ter uma vida melhor? É uma pergunta super honesta e que merece de verdade uma análise cuidadosa com base no que a Bíblia diz. Para a gente conseguir desvendar isso, nosso caminho vai ter 6 paradas, tá? Primeiro, por que essa questão é tão complicada? Depois, por que as coisas em si não são o problema? Aí a gente fala sobre rendição versus direitos. Em seguida, sobre ambição com propósito. Depois, duas chaves importantíssimas, contentamento e mordomia. E para fechar, a pergunta de ouro. Quem é que está no comando de tudo? Então, começando pelo começo, por que é tão complicado falar disso? Porque é muito fácil cair em um de dois extremos, sabe? E os dois são bem perigosos. Pensa assim, de um lado tem aquele evangelho meio distorcido do materialismo. A ideia de que Deus é tipo um gênio da lâmpada que existe para realizar sonhos pessoais e deixar todo mundo rico. E do outro lado tem o extremo oposto, o ascetismo religioso, que diz que ter qualquer coisa é errado, que para ser espiritual de verdade tem que ser pobre. Olha, os dois jeitos de pensar são distorções bem sérias do que a gente encontra na Bíblia. Certo. Então vamos para o nosso segundo ponto. O ponto de partida bíblico aqui é fundamental. As coisas, o mundo material, elas não são o problema. O problema não está no objeto. É só a gente voltar lá no comecinho, em Gênesis. Depois de criar tudo, a Bíblia diz que Deus olhou para a criação material e disse que era muito bom. Isso é muito significativo. Quer dizer que o trabalho, o progresso, até mesmo a construção de um patrimônio, não são coisas ruins em sua essência. E aqui que está o pulo do gato, a distinção mais importante de todas. Uma coisa é possuir algo, outra, completamente diferente, é ser possuído por esse algo. Trabalhar, crescer, ter coisas, ok. O erro acontece quando as coisas roubam o lugar de Deus no coração. Jesus foi super direto sobre isso. Ele disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É simples assim. O nosso coração vai sempre atrás daquilo que a gente mais valoriza. Se as nossas posses viram o nosso grande tesouro, elas acabam virando um ídolo e tiram Deus do centro da nossa vida. Beleza. Isso nos leva para uma ideia que hoje em dia soa até meio radical, sabe? Na fé cristã, a rendição vem antes da afirmação dos nossos direitos. Pensa bem, a gente vive numa cultura que grita o tempo todo: meus direitos, meus sonhos, o que eu quero. É tudo sobre o eu. Só que a mensagem do Evangelho vai exatamente na contramão disso. O chamado de Cristo é um contraste gigantesco com essa cultura. Não é sobre lute pelos seus direitos, mas sim negue-se a si mesmo. E o que isso significa? Que até os nossos sonhos mais justos, mais legítimos, precisam ser entregues, colocados no altar. A ideia é que o centro da vida não é mais o eu, mas sim Cristo. Ok, mas aí surge uma dúvida. Se tudo tem que ser rendido, então ter ambição é pecado? Não, não necessariamente. A questão é que essa ambição precisa ter um propósito redimido, um novo porquê. Aqui a gente consegue ver a diferença bem clara. Existe um tipo de ambição que vem da nossa natureza egoísta, que só busca autopromoção, status, vaidade, e existe outro tipo, os sonhos que foram rendidos a Deus. Esses são movidos por propósito, por serviço, por dar glória a Deus. A pergunta muda, deixa de ser o que eu quero para mim e passa a ser o que nos meus planos vai glorificar a Deus. E para essa ambição com propósito, tem um princípio orientador lá em Provérbios que é perfeito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando os planos são dedicados a Deus, eles ganham um alicerce firme, sabe? É aí que mora o verdadeiro sucesso. Tá, mas vamos para a prática. Como é que a gente mantém o coração no lugar certo no meio de tudo isso? A Bíblia nos dá duas ferramentas, duas chaves essenciais: contentamento e mordomia. Primeiro, o contentamento. E olha, essa palavra é revolucionária. É estar satisfeito, se sentir pleno em Deus, não importa a situação financeira. Com contentamento, se a pessoa prospera, isso não a corrompe. E se passa por um aperto, a escassez vira uma oportunidade de aprendizado. A segunda chave é a mordomia.
E essa aqui muda tudo. É a crença de que no fundo, nada é realmente nosso. A gente é só administrador, sabe? O mordomo de tudo que chega nas nossas mãos. Dinheiro, talento, tempo, oportunidades. O verdadeiro dono de tudo é Deus. Essa virada de chave na mente é total. A gente para de pensar, eu conquistei isso pra mim, e começa a pensar, Deus me confiou isso para eu administrar. Isso transforma completamente o jeito de lidar com cada recurso que a gente tem. E com tudo isso, a gente chega ao nosso último ponto, que é como um filtro final. É o que amarra todas essas ideias numa única e fundamental questão. E essa questão começa aqui. Cristo é, de verdade, o Senhor da vida? Porque se a resposta for sim, um sim honesto, então todas as outras áreas, finanças, carreira, sonhos, começam a se realinhar sob esse senhorio. A partir dessa primeira resposta, a próxima pergunta fica óbvia. Os sonhos, os planos, eles estão mesmo rendidos a Deus? Estão submetidos à vontade dele, buscando algo maior do que o simples ganho pessoal? E para fechar, a pergunta que vai lá no centro de tudo, no coração da questão. Onde é que está o verdadeiro tesouro? Está nas coisas que se pode juntar ou está em Deus, que é a fonte de absolutamente tudo? Então, o ponto crucial é que aquela nossa pergunta inicial, eu tenho o direito de prosperar? Ela meio que muda de figura. A pergunta de verdade, a mais profunda é: Cristo governa o que eu adquiro? Ele está no controle do processo e também do resultado? E para a gente terminar, fica essa reflexão. O Evangelho não é sobre o que uma pessoa pode ter ou acumular para si. A questão central sempre é: quem governa essa pessoa? Quem manda no coração dela? Porque quando é Cristo quem governa, até as coisas mais terrenas encontram o seu devido lugar.